Vamos começar revendo as definições, algumas definições. Tá? Se f é uma função que vai de x em y, a gente diz que ela é injetiva se dois elementos quaisquer do domínio, dois elementos diferentes do domínio, são levados por f em dois elementos diferentes do contradomínio. Tá? Em outras palavras, um elemento do contradomínio é atingido no máximo uma vez. Tá? Eu não posso ter dois elementos do domínio chegando nele. Ela é sobrejetiva se a imagem de f é o contradomínio inteiro. Tá? Ou seja, se todo elemento do contradomínio é a imagem de pelo menos um elemento do domínio. E a função é objetiva se ela é as duas coisas. Ela é injetiva e sobrejetiva. Tá? O que significa que cada elemento do contradomínio é atingido exatamente uma vez. Tem exatamente um cara do domínio que vai nele. Exemplos. Olha a função que vai de R em R2, que leva x no par x2. Tá? Então, aqui o R, está aqui o R2, tá? E a F vai de R em R2. Tá? Então, leva esse ponto vermelho, menos 1 em 0, 1. Ponto 1, desculpa, menos 1 em menos 1, 1. Leva 1 em 1, 1. Leva 0 em 0, 0. Tá? Então, a função de ela entorta, pegar essa reta daqui e entorta nessa linha tracejada, tá? Que é a parábola. Então, o domínio dessa função é o R, o contradomínio é o R2. Tá? Ela é injetiva, tá? Porque se eu pegar dois pontos diferentes do domínio, tá? X diferente de Y, vai ser levado em dois pontos do contradomínio, né? X2 é um ponto do contradomínio, Y2 é um ponto do contradomínio. Bem, mas dois vetores são iguais se as entradas correspondentes são iguais. Né? Esses caras daqui só vão ser iguais se, em particular, o X for igual a Y. Tá? Então, se X é diferente de Y, garante que esses dois são diferentes, f de X é diferente de f de Y. Tá? Função injetiva. Bem, a imagem de f, a gente já comentou, é essa curva tracejada daqui, essa parábola. Portanto, f não é sobrejetiva. Tá? A imagem não é o R2 inteiro. Tá? A imagem é diferente do contradomínio, f não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Aqui um outro exemplo, uma função que vai de R2 em R, que leva o par xy na soma x mais y. Um esquema dessa função está aqui, né? Está aqui o R2, está aqui o R. E esse código de cores é para indicar o seguinte, né? Se eu pegar, por exemplo, essa linha preta daqui, esses aqui são pontos com ordenada igual a abscissa. Né? Então, do tipo menos x, x. Né? Então, se eu somo as entradas, dá zero. Tá? Então, todos esses pontos pretos têm a mesma imagem que esse ponto preto daqui. Da mesma maneira, todos os pontos verdes vão nesse ponto verde, todos os pontos vermelhos vão nesse ponto vermelho. Muito bem, R2 é o domínio. Né? O domínio está aqui, o contradomínio é R. Essa função não é injetiva, tá? Acabamos de descrever isso. A imagem dessa função é o R inteiro. Tá? É fácil ver que todo número real, tá? Todo número Z real pode ser atingido por algum par XY. Tá bem, na verdade tem várias formas de fazer. Por exemplo, eu posso pegar x igual a 0, y igual a z, a soma da z. Tá? Eu também podia ter pego x igual a z sobre 2, y igual a z sobre 2, a soma também dava z. Tá? Então, essa função é sobrejetiva. Tá? A imagem é igual ao contradomínio. Bem, se eu tiver uma função que ela é bijetiva, tá? Então, se eu pegar um cara qualquer do contradomínio, um yzinho no contradomínio, a sobrejetividade garante que ele é a imagem de alguém. Tá? O meu yzinho é f de xzinho para algum xzinho. A injetividade garante a unicidade desse xzinho. Eu não posso ter dois xzinhos diferentes que vão no mesmo y, senão a função não seria injetiva. Então, eu posso definir a inversa de f. Vou chamar de inversa de f a função que vai de y em x, né? O f vai de x em y, vou chamar de a inversa, uma função que vai de y em x, que a cada yzinho associa o único xzinho que é levado por f em y. A gente acabou de ver que isso aqui está bem definido. Tá, então, em termos do diagrama de Venn, né, desse diagramazinho daqui,
se a função f, tá, essa daqui, leva um x no y, a função f menos 1, tá, é a função que eu obtenho simplesmente invertendo as setas. Tá? Então, a f vinha daqui para cá, a f menos 1 vem de lá para cá. Eu vou usar de maneira intercambiável, tá, as palavras invertível e bijetiva. Tá? Invertível é uma função que tem inversa. Tá? A função tem inversa somente se ela for bijetiva. Então, bem, vamos ver alguns exemplos, né, de função inversa. Tá? Eu vou definir aqui uma função Q, tá? Q de quadrática, né? Uma função que leva x em x2. Tá? Mas, repara só, se eu não tomar cuidado, se eu definisse a função que vai de x em x2 na reta R inteira, tá? Se eu definisse ela a função de R em R que leva x em x2, ela não seria sobrejetiva. Tá? Porque, por exemplo, se eu pegasse tá aqui. Porque se eu pegar um ponto aqui, negativo, ele não é imagem de ninguém. Tá? Então não seria sobrejetiva. Não seria também injetiva. Tá? Porque eu posso pegar esse cara daqui, ele é imagem desse, e a imagem, né, eu tenho tanto menos raiz de A como raiz de A, os dois, quando eu levo ao quadrado, vão parar em A. Tá? Então, se eu olhasse para essa função daqui como uma função de R em R, ela não seria bijetiva. Mas, restrita aqui ao semi-eixo negativo, aqui, né, não positivo, tá? No domínio, e ao semi-eixo não negativo, né, no contradomínio, essa função é bijetiva. Ela é bijetiva e a inversa dela é a função que leva a y em menos raiz de y. Tá certo? Se eu pegar a função que leva x em x ao quadrado, tá? E a inversa leva um y em menos raiz de y aqui. Outro exemplo, pega uma função rθ, que vai de R2 a R2 e roda de θ radianos no sentido anti-horário em torno da origem. Tá? Essa função ela é invertível. Qual é a inversa dela? Quem é que desfaz a rotação de θ radianos no sentido anti-horário? É a rotação de θ radianos no sentido horário. Tá? Então, R menos θ é a inversa de Rθ. Bem, vamos ver algumas propriedades da inversa. Né? Para só, se eu pegar um yzinho qualquer no contradomínio, a inversa de f aplicada em y vai levar o yzinho no xzinho que é levado por f em y. Então, f de f menos 1 de y é y, para todo y. Ou seja, f composta com a inversa de f dá identidade de y em y. Tá? De maneira análoga, tá? Se eu pegar a inversa de f de x, é x, né? Porque a inversa de f aplicada em f de x vai me dar o x cuja imagem por f é f de x, mas esse é o próprio x. Tá? Então, de novo, a inversa de f composta com f é a identidade, tá? Mas agora é a identidade em x, tá? Porque a cada uma função vai de x em x. Bem, pensando em termos de a gente já viu, né, quando a gente falou em composição de transformações lineares, viu que estava associado com um produto de matrizes. Tá? Então, a composição ela funciona tipo um produto. Né? Pensando a composição como um produto, o elemento neutro desse produto é a identidade. Tá? Se eu componho a função f com a identidade em x, ou se eu componho a identidade em y com a função f, tá? Isso resulta na própria função f. Tá? Então, a identidade funciona como um elemento neutro. Tá? E aí, o produto e a inversa de uma função, então é a função que multiplicada pela função dá o elemento neutro. Tá? Agora, uma coisa que é diferente no caso nesse produto daqui, tá? É uma propriedade que a gente tem. Vocês estão acostumados com os números reais, tá? Se você tem AB igual a 1, tá? Então A igual a B menos 1,
B igual a A menos 1. Tá? Isso aqui vale com números reais. Tá? Com funções, tá? A coisa não é tão simples. Tá? Eu posso ter, tá? Eu tenho a minha função f. Eu posso ter uma função g, tá? Tá aqui multiplicada, que é composta à esquerda de f da identidade. Tá? E nesse caso eu digo que g é uma inversa à esquerda de f. Então eu posso ter uma função h, tá? Que se eu compuser com f pela direita, da identidade. Nesse caso eu digo que h é uma inversa à direita de f. Bem, mas não necessariamente uma inversa à esquerda e uma inversa à direita não necessariamente é uma inversa. Então, na verdade, eu posso ter uma função não invertível, pode ter uma inversa à esquerda ou uma inversa à direita. A gente vai ver exemplos. Então aqui é um exemplo de uma função que não é bijetiva. Tá? A gente já viu esse exemplo. Né? F de x, y igual a x mais y, a gente já viu que é uma função sobrejetiva, mas não injetiva. Logo, ela não é invertível. Então, essa função não é invertível, mas ela admite inversa direita. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar, eu vou chamar de G1 a função que vai de R em R2, que leva x em x0. Tá? Essa função G1 é uma inversa direita de f. Tá? Por quê? Bem, vamos calcular f composta com G1 pela direita. Tá? Então, f composta com G1 significa f de G1 de x. Tá? G1 de x é x0. Tá? Então, f composta com G1 aplicado em x é f de G1 de x, que é f de x0. Bem, mas f de x0 é x mais 0, que é x. Então f composta com G1 é a identidade em x. Tá? G1 é inversa direita. Não é única. Tá? G2, que leva x em 0x, também é inversa direita. Tá? Porque se eu compuser f com G2, tá? F de 0x, que é 0 mais x, que é x. Tá legal? Então, uma função não invertível pode ter inversa direita, pode ter mais de uma inversa direita. Tá? A mesma coisa para a inversa esquerda. Tá? No entanto, eu tenho o seguinte resultado. Se uma função ela é invertível, se elas forem invertível, então inversa esquerda e inversa direita são únicas e são iguais à inversa. Tá? Se a função for invertível, não tem essa história de inversa direita, inversa esquerda, só tem uma inversa, tá? Que é inversa direita e inversa esquerda também. A demonstração é muito simples. Tá? Então, se f tiver uma inversa direita g, tá? Eu tenho isso aqui, f composto com g da identidade. Compõe, tá? Faz a composição com a inversa de f à esquerda. Eu estou assumindo que f é invertível. Tá? Então f menos 1 existe. Aplica f menos 1 à esquerda dos dois lados. Tá? Põe f menos 1 composta com f bola g e f menos 1 composta com a identidade. Bem, f menos 1 composta com a identidade dá f menos 1. F menos 1 composto com f da identidade e a identidade composta com g da g. Tá? Então eu concluo que se f bola g da identidade e f é invertível, então g é a inversa de f. Tá? A mesma coisa se a função admitir inversa pela esquerda, tá? Aí para fazer a demonstração eu aplico a inversa agora pela direita, tá? E concluo que h é igual a inversa de f. Bem, um outro lema que a gente vai usar é que se uma função ela é injetiva, se uma composição de duas funções é injetiva, tá? Se g composta com f é injetiva, então a função da direita é injetiva. Tá? Se g composta com f é injetiva, então f é injetiva. Bem, para demonstrar isso, na verdade eu vou demonstrar a contrapositiva. Né? Eu quero mostrar isso aqui. Eu quero mostrar que a composição ser injetiva implica que a segunda função é injetiva. Mostrar isso é a mesma coisa que mostrar que se a função não é injetiva, então a composta não é injetiva. Tá? Então vou mostrar isso aqui. Supõe que f não é injetiva. Então tem dois x diferentes com a mesma imagem. Tá? Mas tudo bem, então deixa eu aplicar agora g bola f nesses dois x diferentes. Tá? G bola f de x1 é igual a g bola f de x2, tá? Porque se eu aplicar se f de x1 é igual a f de x2, g de f de x1 é igual a g de f de x2. Tá? Mas tudo bem, então eu tenho g bola f de x diferentes com a MEI sendo iguais, g bola f não é injetiva.
eu vou pular a demonstração, mas é bem semelhante, tá, do lema que vai na direção contrária. Tá? Então, veja bem, se F admite uma inversa esquerda... desculpa. Tá, se F... se é uma composição injetiva, a matriz da direita é injetiva. Tá? Se uma composição é sobrejetiva, então a matriz da esquerda é sobrejetiva. Bem, eu vou usar esses lemas para mostrar esse resultado aqui. Tá? Se uma função admite inversa à esquerda e também inversa à direita, então ela é invertível. Tá? E ela é invertível e as inversas à esquerda e à direita, tá, são iguais e são iguais à inversa de F. Demonstração, bem, como F admite inversa à esquerda, tá, F admite uma inversa à esquerda, tá aqui, ó, tipo, G bola F igual a identidade. A gente viu que se a identidade ela é injetiva, tá? G bola F igual a identidade é injetiva, então a gente pode concluir que a F é injetiva pelo lema 2. Tá? De maneira análoga, como F admite inversa à direita, tá aqui, F, existe uma gata que é bola igual a identidade, a identidade é sobrejetiva, a identidade é bijetiva, né? Então, em particular, a identidade é sobrejetiva. Se uma composição é sobrejetiva, a função da esquerda é sobrejetiva. Tá? Então, F é sobrejetiva. Mas se F é sobrejetiva e injetiva, então F é injetiva. Tá? Se ela é injetiva e admite inversa à direita e à esquerda, então a inversa à esquerda e à direita são iguais e são iguais à inversa de F. Ok? Então, se a função tiver inversa tanto à direita quanto à esquerda, então ela é invertível. Tá? Um outro corolário desse teorema é o seguinte: se a função for invertível, então a inversa também é invertível. E a inversa da inversa é a própria função. E, na verdade, é fácil de entender esse resultado diretamente, tá? Mas ele pode ser entendido visto como um corolário disso aqui também. Né? Porque se F é invertível, então F é uma inversa à direita e à esquerda de F-1. Então F-1 é invertível, tá? E a inversa de F-1 é F. Muito bem. O que a gente pode falar da inversa com relação à composição? Tá? Se eu tiver uma função G, duas funções invertíveis, tá? Uma que vai de x em y e outra que vai de y em z. Tá? Então, então eu posso compor, né, se G vai de x em y e F vai de y em z, eu posso aplicar primeiro o G e depois o F. Né? Então F bola G está bem definida. Tá? F bola G está bem definida e F bola G está bem definida e o resultado aqui é que ela é invertível. Tá? Ela é invertível, tá? Composta de funções a primeira coisa, a composta de duas funções invertíveis é invertível. Tá? E, além disso, a inversa da composta é a composta das inversas na ordem reversa. Tá? Então, F com bola G menos 1 não é F menos 1 bola G menos 1, mas ao contrário, é G menos 1 bola F menos 1. A inversa da composta é a composta das inversas na ordem reversa. Eu vou fazer aqui uma demonstração por desenho. Tá? Eu tenho aqui uma função f e uma função g, tá? F vai de x em y. Desculpa, na verdade esse desenho aqui não está compatível com... não ficou compatível com a... bem, tudo bem, mas a ideia do desenho está certa. Então, tá, eu tenho uma função f, tá? que vai de x em y, eu tenho uma função g que vai de y em z. Tá? E aí a composta vai direto aqui do x no z. Mas, bem, o que é inversa? O que é inverter as funções? Inverter a função é trocar a direção das setas. Tá? Mas, então, quando eu troco a direção das setas, tá bem, quando eu vou daqui para cá, eu estou aplicando primeiro o f, depois o g. Tá? Então, eu estou calculando g bola f. Né? Quando eu aplico primeiro o f, depois o g, esse é o g bola f. Quando eu inverto todas as setas, tá? Eu vou ter que aplicar primeiro o g-1, depois o f-1. Tá? Isso daqui vai ser o g-1 bola f-1. Tá? Então, inverte a ordem. Tá? Essa é a história. Muito bem. Tudo isso que a gente falou por enquanto sobre a inversa são para funções em geral. Tá? A gente falou sobre
a definição da inversa, a propriedade da inversa, está para a inversa de uma função qualquer, então uma função não linear. Agora vamos especializar nossa discussão para o caso de transformações lineares. Tá? Então o primeiro resultado que a gente tem é o seguinte: inversa de transformação linear é a transformação linear. Tá? Se T de U em V é uma transformação linear, invertível, então a inversa também é linear. Para demonstração, vamos pegar dois vetores. A inversa, se tem uma transformação linear invertível, a inversa vai de V em U. Então, eu quero mostrar que a inversa que vai de V em U também é linear. Então, pega dois vetores V1 e V2 de V. Eu quero mostrar que... Bem, pega dois vetores quaisquer de V. Primeiro eu vou definir o 1 e o 2 como a inversa de T aplicada em V1 e V2, respectivamente. Tá? E aí, claro, se o 1 é a inversa de T aplicado em V1, isso quer dizer que V1... Isso quer dizer que V1 é igual a T de 1. Tá? E se o 2 é a inversa de T aplicado em V2, quer dizer que o V2 é T aplicado em O2. Então eu tenho aqui T de 1 igual a V1, T de 2 igual a V2. Bem, usando a linearidade de T, eu tenho o seguinte, que se eu aplicar... se eu pegar alfa V1 mais beta V2, tá? V1 é T de 1, V2 é T de 2, então alfa V1 mais beta V2 é alfa T de 1 mais beta T de 2, e aí, usando a linearidade de T, eu tenho que isso aqui é T de alfa 1 mais beta 2. Bem, agora, aplica T menos 1 dos dois lados dessa expressão aqui. T menos 1 disto, né, T menos 1 de alfa V1 mais beta V2, é igual a T menos 1 disso. T menos 1 de T de alfa 1 mais beta 2. Só que T menos 1 composta com T da identidade. Tá? Então, isso aqui dá alfa 1 mais beta 2. Lembrando aqui que o 1 e o 2 são T menos 1 de V1 e V2. Isso aqui é alfa T menos 1 de V1 mais beta T menos 1 de V2. O que eu concluo? Que a inversa de T aplicada na combinação linear é a combinação linear da inversa de T aplicada a cada um dos vetores. Tá? Isso mostra a linearidade de T menos 1. Bem, outro resultado importante é o seguinte: uma transformação linear uma transformação linear injetiva leva conjunto LI em conjunto LI. Tá? Então, se tem uma transformação linear injetiva e eu tenho um conjunto LI qualquer, então um conjunto de vetores 1 até o P LI, linearmente independente, então a transformada desse conjunto, tá? T de 1, T de 2, T de P, também é um conjunto LI. Tá? Injetiva leva LI em LI. Demonstração. Tá? Como é que eu vou mostrar que esse conjunto é LI? Pega uma combinação linear desse conjunto, dos vetores desse conjunto, dando zero. Eu devo poder provar que os coeficientes são todos zero. Se eu conseguir provar que a única maneira de combinar os vetores para dar o vetor nulo é com a combinação linear trivial, eu mostro que que esse conjunto é LI. Bem, mas como T é linear, essa combinação linear dos T's é T da combinação linear. Tá? Então, sei que T da combinação linear é zero. Só que o zero é T de zero. Tá? Como T é linear, eu posso escrever zero como sendo T de zero. Muito bem, então eu tenho que T desse vetor é igual a T desse vetor. Usando agora que T é injetiva, se é uma transformação injetiva, vetores diferentes não podem ter a mesma imagem. Tá? Então, se esses dois vetores têm a mesma imagem, os dois vetores são iguais. Tá? Esse vetor aqui é igual a zero. Tá, então, eu concluo que se eu tenho uma combinação linear dos T de UIs dando zero, a combinação linear dos UIs, tá? Aqui são os T's de UIs, tá? E aqui são os UIs. A combinação linear dos UIs com os mesmos pesos também dá zero. Mas esse conjunto é LI. Tá? Então, se uma combinação linear deles dá zero, os coeficientes são todos zero. Então, provei o que eu queria provar. Tá? Transformação linear injetiva leva LI em LI. Bem, um outro lema envolvendo injetividade de transformações lineares, tá, também super importante, é esse aqui. Tá? Se tem uma transformação linear, ela é injetiva se e somente se o núcleo é trivial. Tá? O núcleo contém só a origem. Tá? Vamos ver cada implicação aqui. Supõe que T é injetiva. Tá? Eu quero mostrar que o núcleo é formado só pelo zero, só pela origem.
Bem, pega um cara do núcleo, tá? Se pega um cara do núcleo, então T dele T de U é 0, tá? Mas a gente já sabe que 0 é T de 0, tá? Uma transformação linear, T de 0 é 0. Tá? Então eu sei que T de U é igual a T de 0. Se a transformação linear é injetiva, então eu estou assumindo que ela é injetiva, se a imagem de dois vetores, as imagens de dois vetores são iguais, então os dois vetores são iguais. Tá? Se T de U é igual a T de 0, é porque U é igual a 0. Tá legal? Então o vetor do núcleo necessariamente é o vetor nulo. Tá? E na volta, tá? Eu quero mostrar que se o núcleo é trivial, a transformação linear é injetiva. Bem, pega T de 1 igual a T de 2. Eu devo ser capaz de mostrar que o 1 e o 2 são iguais. Tá? Bem, se T de 1 igual a T de 2, T de 1 menos T de 2 é 0. Tá? E pela linearidade de T de U2 menos U1 é 0. Mas eu estou assumindo que o núcleo só contém o vetor nulo. Bem, se T de 2 menos 1 é 0, é porque o 2 menos o 1 está no núcleo. Então o 2 menos o 1 é 0, o 2 igual a 1. Tá? Isso mostra a volta. Bem, vamos falar um pouco sobre propriedades de transformações lineares sobrejetivas. Tá? Lembra, a gente viu que se essa transformação linear é injetiva, ela leva Li em Li. Tá? Se ela é sobrejetiva, ela leva gerador em gerador. Tá? Então, se tem uma transformação linear sobrejetiva e eu tenho um conjunto de U's que geram U, então a imagem desses U's, tá? T1, T2, TUP, gera V. Demonstração. Para mostrar que esse conjunto gera V, pega um conjunto qualquer, um vetor qualquer de V, eu quero mostrar que ele está no espaço gerado pelos TUIs. Bem, mas esse V, tá? Como T é sobrejetivo, esse V é T de alguém. Tá? V é T de U para algum U. Como esse cara aqui é gerador, como os U's são geradores, esse U é uma combinação linear dos U's. Agora aplica T dos dois lados. Tá? T de U é da V. Tá? V igual a T de U. T da combinação linear é a combinação linear dos T's. Tá? Mas, bem, então, eu concluí que o vetor V é uma combinação linear dos T de UI. Então, os TUIs geram V. Bem, como corolário, tá, uma transformação linear bijetiva leva base em base. Certo? Uma transformação linear bijetiva ela é injetiva. Tá? E a base é Li. Tá? Então, uma transformação linear bijetiva vai levar uma base num conjunto Li. Uma combinação linear bijetiva também é sobrejetiva. Tá? Então, ela leva gerador em gerador, uma base geradora. Então, uma transformação linear bijetiva leva uma base no conjunto gerador. Mas então, uma transformação linear bijetiva leva uma base no conjunto gerador Li, leva base em base. Tá? Se T é bijetiva e U's formam uma base de U, os TU's formam uma base de V. Corolário, uma transformação linear invertível, né, bijetiva, tem domínio e contradomínio com mesma dimensão. Tá? Porque, bem, a dimensão é o número de vetores de uma base. Você pega uma base aqui, uma base com P vetores. Tá? A imagem dessa base vai ser uma base de V, vai ter P vetores. Tá? Então a dimensão de U é igual a dimensão de V. Tá? Numa transformação linear bijetiva, domínio e contradomínio tem que ter a mesma dimensão. Bem, vamos finalmente definir matriz inversa. Tá? Se eu tiver uma matriz qualquer, tá? M por N, eu vou dizer que ela é invertível se a transformação linear associada com ela, né, a transformação que leva x em ax, né, que vai de Rn em Rm, se ela for invertível. Tá? E nesse caso eu vou dizer que a matriz inversa de A é a matriz associada com a inversa da transformação associada com A. Bem, repara que uma matriz invertível tem que ser quadrada, tá? Porque para uma matriz ser invertível, a transformação associada com ela tem que ser invertível. A gente acabou de ver que uma transformação invertível tem que ter domínio e contradomínio com mesma dimensão. Tá? Então M tem que ser igual a N. Uma matriz invertível tem que ser quadrada. Nem toda matriz quadrada é invertível, tá? Mas toda matriz invertível necessariamente tem que ser quadrada. Se a matriz é invertível,
tá? E eu chamo de B a inversa de A, tá? Então, B a inversa é uma inversa direita, é uma inversa esquerda, tá? Então, AB igual a BA igual a identidade. Não basta uma dessas coisas, tá? Eu preciso que AB e BA sejam iguais à identidade, tá? AB igual a, se A e B são duas matrizes cujo produto da identidade, eu não posso concluir ainda que B é igual à inversa de A. Tá? Porque se fossem escalares, eu já comentei isso, né? Se isso aqui fossem escalares, A é um escalar, B é um escalar, o produto dá 1, eu podia concluir que é um inverso do outro. Mas com matrizes eu não posso. Tá aqui um contra-exemplo. Tá aqui uma matriz 1 por 2, tá aqui uma matriz 2 por 1. Tá? O produto delas é essa matrizinha 1 por 1, que é a identidade. Tá? Isso aqui é a identidade 1 por 1. Mas, no entanto, A e B não são quadradas, A e B não são invertíveis. Tá? Então, B não é inverso de A. Bem, mesma coisa, se BA é igual a identidade, não posso concluir B inverso de A, tá? O mesmo contra-exemplo serve. Tá? No entanto, se a matriz A é quadrada, aí basta uma das duas coisas. Se a matriz for quadrada e BA for a identidade, então B é inversa de A. E se a matriz A for quadrada e AB for a identidade, então B é inversa de A. Tá? Observa o seguinte, né? Se a matriz A é quadrada, tá? E BA é igual a identidade, tá? Eu tenho a composição, tá? De B com A da identidade. A identidade é injetiva. Tá? Se a composição é injetiva, a função, no caso da transformação que dá direita, também é injetiva. Tá? Então o núcleo é trivial, tá? O núcleo tem dimensão 0 pelo teorema do núcleo imagem, tá? A imagem vai ter dimensão n, tá? Então vai ser sobrejetiva também, tá? Então, se A é quadrado e BA é igual a I, A é injetiva e sobrejetiva, ela é invertível, tá? E aí, se é invertível, a inversa à esquerda é igual ao inverso de A. Tá? E argumento totalmente análogo serve para o... Tá? Se a matriz é quadrada e a B é igual a identidade, B é inverso de A. Muito bem, como é que a gente calcula a inversa de uma matriz? Tá? Se uma matriz quadrada, né, é invertível, como é que eu calculo a j-ésima coluna da inversa de A, que eu estou chamando de B? Bem, eu sei que A vezes B tem que dar identidade. Tá? Então, se eu olhar para a j-ésima coluna de AB, né, eu olho para a j-ésima coluna multiplicando pelo vetor EJ. Né? Então, se eu faço AB, tá, se AB é igual a I, AB vezes EJ é igual a I vezes EJ. I vezes EJ dá EJ, AB vezes EJ, BEJ, a gente já viu da j-ésima coluna de B. Né? Então, isso aqui é A vezes a j-ésima coluna de B. Ou seja, a j-ésima coluna de B satisfaz ABJ igual a EJ. A j-ésima coluna de B é a solução do sistema linear com matriz de coeficientes A e lado direito EJ. Tá? Eu calculo a j-ésima coluna da inversa resolvendo o sistema linear com matriz A e lado direito EJ, né? J-ésimo vetor da base canônica. Tá? Para eu calcular a inversa inteira, eu tenho que calcular as n colunas, tá? Eu tenho que calcular as n colunas de B. Tá? Então eu tenho que resolver n sistemas lineares, todos eles com a mesma matriz de coeficientes A. Tá? E os lados direitos aqui vão variando, é 1, é 2, até n. Muito bem, então vamos falar um minuto sobre como é que eu resolvo vários sistemas lineares com a mesma matriz de coeficientes. Então vamos olhar para essa questão. Então estou aqui um sistema linear com o lado direito 4, 9, vou resolver por escalonamento. Tá? Vou fazer L2, recebe L2 menos 2L1 para zerar essa entrada aqui. Depois fazer L1, recebe L1 menos 2L2 para zerar essa entrada daqui. Pronto, já está totalmente escalonada. Tá? A solução desse sistema linear é 2, 1. Vamos olhar agora um outro sistema com a mesma matriz de coeficientes, tá? 1, 2, 2, 5, só que com o outro lado direito, menos 1, menos 3. Tá, qual vai ser a primeira operação de linhas que eu vou fazer? Eu quero zerar essa entrada. Eu vou zerar essa entrada fazendo a segunda linha, recebe ela menos 2 vezes a primeira. Tá, repara que a operação de linhas que eu estou fazendo é a mesma de antes. Tá? A matriz de coeficientes aqui, da matriz aumentada, depois do primeiro escalonamento, é a mesma de antes. Tá? Só o lado direito que é diferente. Tá? Qual vai ser o próximo passo? Eu vou tirar 2 vezes a segunda linha da primeira linha. Tá? E vai dar isso aqui.
Tá? Repara que a maior parte das contas, tá? Foi a mesma nos dois casos. Tá? No caso da matriz 2x2 é tão pouca conta que não faz muito, sei lá, não dá muita pena eu estar fazendo o trabalho todo de novo. Mas se eu estivesse escalonando uma matriz 5x5 e só mudasse o lado direito, tá? Eu ia ver que quase todo o trabalho, quase todas as contas estão sendo refeitas. Tá? Estou fazendo. Tá, que a única novidade são as contas que eu estou fazendo com o lado direito. E observando isso, eu posso fazer o seguinte: eu vou fazer essas contas de uma vez. Tá? Eu vou pegar. Se eu quero resolver o sistema linear com essa matriz lá direito 4, 9 e quero resolver o sistema linear com essa matriz lá direito menos 1, menos 3, eu vou fazer as contas todas de uma vez. Em vez de fazer a matriz aumentada de um lado direito ou do outro lado direito, eu vou fazer a matriz aumentada dos dois lados direitos. Tá? Aí eu faço L2 recebe L2 menos 2 L1. L1 recebe L1 menos 2 L2. Eu termino aqui, tá, com a matriz totalmente escalonada, e aqui as soluções para um problema e para o outro problema. Então eu posso resolver os vários sistemas de uma vez só, tá, aumentando a matriz com vários lados direitos. Tá, então com isso a gente evita o retrabalho, a gente faz o trabalho que era comum, a gente faz uma vez só. Então voltando onde a gente estava com a coluna inversa uma matriz. A gente veio para calcular JS, uma coluna, eu resolvi o sistema linear com o lado direito é J. Tá? Para calcular todas as colunas, eu tenho que resolver N sistemas lineares com a mesma matriz de coeficientes. Tá? Então eu vou fazer isso tudo de uma vez. Eu vou resolver com N sistemas lineares, tá? Todos com a mesma matriz A e com vários lados direitos que eu coloco todos de uma vez aqui. Tá? Repara que aqui eu estou colocando 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Aqui do lado direito é a matriz de identidade. Tá? Então eu começo com a matriz A e a matriz de identidade. Vou escalonar até o final. Tá escalonando até o final, eu sei que isso aqui, que as colunas já formam uma base, tá? Porque é invertível. Então quando eu escalonar até o final, vai ficar aqui uma matriz de identidade. E aqui, cada coluna, tá? A primeira coluna que vai ficar aqui é a primeira coluna da matriz da inversa de A. A segunda coluna que vai resultar aqui vai ser a segunda coluna da inversa de A. Quer dizer, então a matriz que aparece aqui é a inversa de A. Então eu começo com A aumentada da identidade e termino com a identidade aumentada da inversa de A. Uma observação isso, claro, eu fiz esse procedimento assumindo que A era invertível. Tá? Se A for invertível, eu sei que esse escalonamento vai dar certo e eu vou chegar na identidade aqui. Bem, se eu não souber de antemão se A é invertível ou não, eu não preciso começar tentando. Quer dizer, esse processo serve também para descobrir se A é invertível ou não. Tá? Eu começo com A identidade e vou escalonando. Tá? Se cheguei na identidade aqui, é porque A era invertível. Bem, eu começo com a matriz A quadrada. Se a matriz não for quadrada, eu já sei que ela não é invertível. Se a matriz A for quadrada, eu faço isso aqui e vou escalonando. Se eu cheguei na identidade, do lado de cá é a inversa de A. Eu só não vou chegar na identidade se em algum momento zerar alguma... na parte aqui da matriz de coeficientes, né, nesse pedacinho daqui, alguma linha zerar. Tá? Se isso acontecer, eu descubro que não era invertível. Ok? Então é esse o procedimento. Bem, gente, uma última observação que eu queria fazer é com relação à matriz inversa e sistemas lineares. Tá? Se eu tiver uma matriz A invertível, tá? Se eu olhar para o sistema linear AX igual a B, tá? AX igual a B, se eu aplicar a inversa de A dos dois lados, tá? Se eu aplicar a inversa de A pela esquerda, né? Eu tenho A menos 1 AX igual a menos 1B. Só que A menos 1 AX é X. Tá? Então x é igual a... desculpa, tá aqui isso que eu estou falando, né? Pega isso aqui e aplica menos 1 à esquerda. Eu fico com A menos 1 AX igual a menos 1B. Só que A menos 1 AX é x. Tá? Então AX igual a B, se e somente se x for a inversa de A aplicada em B. Tá? AX igual a B admite solução única. Tá? Essa solução única tem a expressão x é igual a inversa de A aplicada em B. Tá? Qualquer que seja B. Tá? Se a matriz A é invertível, o sistema linear admite solução única para todo lado direito. E a solução única é dada por x igual a inversa de A aplicada em B. Tá? Então essa é uma porção importante, mas, quer dizer, ela é importante, mas você não deve olhar para isso e falar, beleza, então agora eu sei uma maneira prática, mais prática de calcular, de resolver sistemas. É só aplicar a inversa de A em B.
Tá? Em termos computacionais, essa fórmula não é um atalho, tá? Não é uma vantagem. Tá? Resolver o sistema linear é mais barato do que inverter a matriz. Né? Na verdade, quando a gente viu que para inverter a matriz, a gente escalou na matriz aumentada de vários lados direitos. Tá? Enquanto que para resolver o sistema linear, a gente escalou na matriz aumentada de um lado direito só. Tá? Então isso não é uma maneira mais... essa observação ela é importante, tá? mas por razões teóricas. Em termos computacionais, a gente vai continuar resolvendo sistemas escalonando a matriz aumentada. Ok, gente, era isso por agora.